Boa noite. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, doutora Thalita. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia. Tô ótimo. Primeiro, agradecer ter aceitado o convite no Web Hour, né? Fazia tempo que você não vinha aqui, mas queria agradecer mais uma vez. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande aí por você, aprendi muito com você e é sempre bom ouvir o que você tem para falar um pouquinho aí pra gente. Obrigada, viu? De nada. Eu que agradeço o convite. Estava sentindo falta desse convite também, então tinha bastante tempo que eu não participava de fato. E, e vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a mordida aberta anterior. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Legal. Vocês conseguem me ver aí? Sim, perfeito. Bacana. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a mordida aberta anterior. Como eu estava começando aqui o raciocínio, eu acredito que seja um grande desafio aí para muitos ortodontistas, sabe? Só um instante. Boa noite, doutor Celso. Boa noite, Ian. Gente, desculpa aí que fiquei o último do escritório hoje aqui, sabe? Então já estava me perguntou se podia ligar o alarme, falei, não, se disparar o alarme aí, vocês me dão um desconto, tá bom? É, Enfim, pessoal, então eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, eu como ortodontista, o que que eu faço no tratamento da mordida aberta anterior, de uma maneira geral, alinhador, aparelho fixo, convencional, autoligado. Eu sou de opinião que a ortodontia é uma só, sabe? O aparelho que a gente usa é apenas a ferramenta utilizada aí para poder alcançar os nossos objetivos, tá bom? Passou o slide aí, Thalita? Passou, né? Passou, tudo certo. Então, legal. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou ortodontista, tá? Ortodontista clínico, professor de pós-graduação. Meu dia eu precisava ter umas 40 horas para fazer tudo o que eu faço. E atualmente eu sou o diretor do Centro de Planejamento aqui da Adtech, da Enjo do Brasil. Então, voltando aqui, eu sou a pessoa que vocês xingam aí quando o planejamento não chega exatamente do jeito que vocês querem. Aí vocês brigam com a Thalita vai lá e briga com a gente aqui, passando na cadeia aí de toda a comunicação, tá? Mas brincadeira, eu estou à frente aqui de uma equipe muito grande. Isso aqui é um breve histórico aqui. Eu comecei fazendo setup dentro do meu consultório há muito tempo atrás. Depois a gente foi passando aí, migrando aí de ano a ano, sabe? O que que a gente foi aumentando aos poucos. E hoje, essa aqui quase que não coube todo mundo aí na foto, na verdade não coube, tem uma parte da equipe aí que não conseguiu entrar na foto, mas é a foto que a gente tirou semana passada aí da nossa pequena equipe que nós temos aqui no interior aqui de Minas, em Muriaé, que é onde fica o nosso centro de planejamento. Aí tem dentistas, tem a pessoal aí da China também que está junto conosco aqui, dentista lá da China, dentistas aqui do Brasil, e a grande parte dos técnicos que estão conosco aqui e se dedicam de uma maneira bastante firme, de maneira bastante compromissada aí para alcançar os melhores resultados aí dos nossos planejamentos, tá? Mas sem mais delongas, vamos falar aí sobre o tratamento da mordida aberta anterior. Eu didaticamente eu ensino para meus alunos de pós-graduação que a gente divide aí em dois grupos aí dos pacientes em crescimento e dos pacientes adultos, né? Os pacientes em crescimento, a gente tem as remoções de hábito, né? Capacidade que nós temos aí de modificar de alguma forma o crescimento e até mesmo utilização de mecânica ortodôntica fixa para poder corrigir a mordida aberta anterior. E do outro lado, deixa eu usar meu laserzinho aqui, minha ponteira, legal. E do outro lado aqui, dos pacientes adultos, a gente já tem a questão da cirurgia ortognática, algumas situações a gente pode utilizar, a questão da mecânica ortodôntica para fazer extrusão anterior, para fechar a mordida, e também a rotação do plano mandibular, que é outra maneira que nós temos para poder fazer essa correção aí da mordida aberta anterior, tá? Falando dos pacientes em crescimento, né, então tem N recursos que a gente pode utilizar. Aqui um casinho que foi colocado na grade, aí foi só esperar que com a remoção do hábito, o paciente em crescimento, aquilo tudo foi se corrigindo. E o QID, né, que é um grande diferencial que eu vejo que na Angel Align, com uma série de recursos, e aqui a questão aqui do posicionador de língua e até mesmo do esporão,
que são recursos extremamente válidos no tratamento da mordida aberta anterior, e quando a gente for fazer esse tratamento em crianças, nós vamos ter aí essa questão desses recursos que vão nos ajudar bastante aí na reeducação muscular do paciente e, assim, a correção da mordida aberta anterior, tá? Mas eu vou focar minha aula mais aqui em pacientes adultos, tá? Que eu acho que é mais difícil. Então, o paciente adulto, nós temos aí três maneiras básicas aí da gente tratar: a cirurgia ortognática e a movimentação ortodôntica, que vai extruir os dentes anteriores fechando ou provocar a rotação do plano mandibular. Bom, primeiro ponto, vamos falar aí da cirurgia ortognática, ok? Então, trouxe esse caso aqui, tipo assim, já até me procurou com o aparelho montado na época, ela abandonou, depois eu coloquei o Easy Clip, essa aí é a primeira geração do Easy Clip. A minha relação com a Aditec é antiga, acho que a Thalita não era nem formada na época desse aparelho ainda, né, Thalita? Então, foi um caso que foi feita uma cirurgia ortognática, que foi combinada para tratar a mordida aberta e um avanço mandibular muito grande. A questão da mordida aberta anterior à cirurgia ortognática, a gente vai ter uma grande modificação do perfil do paciente, tá? Então, sem dúvida, é o que me leva à decisão por esse tipo de tratamento, normalmente envolve o perfil do paciente, porque o grau da mordida aberta, ainda que for esquelética, a gente consegue compensar dentariamente sem a cirurgia em 99,9% dos casos. Obviamente, quando tem um perfil aceitável e não é a queixa do paciente, igual era dessa menina aí, que queria melhorar o sorriso, esse excesso vertical maxilar que ela tinha ali também, sabe? Então, era uma série de coisas que a gente precisava de corrigir, e foi conseguido através da cirurgia ortognática. Poderia ter feito isso com alinhador? Nesse caso, teve um preparo mais complexo, com extração dentária, eu acho um pouco desafiador. Mas, se fosse um caso mais simples, e normalmente eu vejo como uma grande ferramenta o setup digital para o planejamento das cirurgias ortognáticas. Então, a gente tem uma previsibilidade bem melhor, igual ortodontia fixa, que a gente fica moldando, né, ou escaneando, imprimindo o modelo várias vezes, para a gente ver os encaixes como que estão. No tratamento com alinhadores, a gente teria essa facilidade aí. Mas vamos falar da mecânica ortodôntica agora. A gente pode fazer a extrusão dos dentes anteriores, certo? A extrusão do dente anterior com aparelho fixo não é tão difícil, tá bom? Eu morro de medo dessa mecânica aqui por causa de reabsorção radicular, mas é uma técnica que tem, você usar os elásticos, se o paciente colaborar, e a gente tem uns resultados aí bem, bem interessantes. O grande problema é a colaboração no uso desses elásticos, por um tempo aí bem longo, porque essa extrusão ela vai acontecendo aí de maneira bem lenta. E aí você me pergunta, dá para fazer essa extrusão com alinhador? E aí eu vou entrar num conceito biomecânico de alinhadores com vocês. A previsibilidade de extrusão de um dente em torno de 29%, tem artigos que falam que é 35%, enfim, é um movimento muito pouco previsível. Por quê? O alinhador atua empurrando o dente. Como é que você empurra esse dente para baixo? A tendência é do alinhador escorregar e a gente não ter o resultado esperado. Ah, eu coloco um attachment. Mesmo assim, a gente vai ter uma melhora, obviamente. Então, praticamente todos os dentes que extruem, eles vão receber attachments automaticamente pelo software, mas mesmo assim a gente vai ter um resultado ainda muito pouco previsível por causa da natureza de como o alinhador age para alcançar esses resultados, tá? Então, tem esse artigo, eu recomendo todo mundo ler, ele é bem interessante, falando de biomecânica, com os alinhadores, e nesse gráfico aqui, a gente vê aí a eficiência da movimentação dentária com os alinhadores. E se você vê, a média está abaixo de 50%, e um dos piores movimentos que nós temos aqui é a extrusão dos dentes anteriores, olha só. Então, extruir dente anterior para tratar a mordida aberta é, de fato, um movimento extremamente desafiador para nós conseguirmos resultado com os alinhadores. Bom, tem solução? Sempre tem, por isso que é importante entender biomecânica. Qual é o movimento nesse gráfico aqui que é o mais previsível deles? Então, a maior coluna aqui, a barra aqui, quase 80% é de tipping, inclinação de dente. E a inclinação de dente, ela sempre vem acompanhada de um efeito colateral. Quando você vestibulariza o dente,
ele tem o efeito de intrusão relativa. E quando você lingualiza o dente, você vai ter o efeito colateral da extrusão relativa. E aí, aquele efeito aí de ponte levadiça. Então, o que que nós temos aqui? Quando você faz aquele filme ali do portão, quando você faz a extrusão do dente, desculpe, quando você faz a lingualização do dente, você vai ter o quê? Como efeito colateral, a extrusão relativa ali da borda incisal desse dente. Obviamente, o ápice continua no mesmo lugar, por isso que é uma extrusão relativa. Então, aquele efeito ali do portão fechando. Tem esse caso da doutora Thalita, tá? Faço questão aqui de mostrar que ele mostra perfeitamente essa mecânica. Por quê? Vamos olhar aqui esse caso. O que que a gente tem? Uma mordida aberta anterior relativamente simples, mas não tem diastema, não tem nada, então seria difícil a gente conseguir essa extrusão relativa. Então, o que que a gente vê nesse caso? Uma mordida aberta aqui de 2 milímetros aqui na frente, um canino um pouquinho classe 3 aqui do lado direito e um pouquinho classe 3 também do lado esquerdo, né? Direito e esquerdo, perdão. A gente vê aqui, né, que a pontinha do canino tem que estar quase 1 milímetro à frente aqui da meia e, na verdade, ele está um pouquinho atrás. Então, esse paciente dificilmente vai ter guia nesse canino. Outra coisa que a gente avalia nesse caso aqui é o plano oclusal e a estético funcional, onde você avalia aí a borda do incisivo em relação ao plano estético aí que vai do molar até o estômago, incisivo inferior tocando a linha e o superior passando aí de 2 a 4 milímetros. Nesse caso aqui da Thalita, o incisivo inferior estava longe dessa linha, o incisivo superior podia estar um pouquinho abaixo dessa linha aqui também, levando isso em consideração. E quando a gente avalia o setup, você vê que houve uma extrusão dos dentes anteriores, mas notem aqui de lado que houve foi uma lingualização desses dentes, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior, o que faz com que a previsibilidade do resultado saia de 30% para praticamente 70%, que é a melhor previsibilidade que nós temos. Olha a sobreposição, você vendo aí como que os incisivos chegaram para trás. Ernesto, mas não tinha espaço. Como é que você fez para conseguir? Teve expansão do arco, tá? E teve também um pouquinho de desgaste ali interproximal, que foi programado para isso também. Lembra que eu falei que estava um pouquinho em classe 3? Então, o que que eu fiz? Programei desgaste na região posterior inferior, na distal do canino, para a gente poder levar o canino um pouquinho para trás, e nos dentes anteriores aqui na região anterior, para conseguir o espaço ali imediatamente com a lingualização. Então, nós conseguimos o espaço através da expansão e dos IPRs que foram programados para melhorar ali a chave do canino. Vamos ver o plano oclusal agora. Olha lá o incisivo praticamente tocando a linha e o superior, como que a gente conseguiu trespassar ele aqui. Lembra como que era? Olha lá. Tava bem, era bem menos. Olha aqui, antes e agora aqui o depois, como que a gente conseguiu um resultado dos dentes anteriores. Tá bom? E o resultado dentário. Tá aí com a mordida aberta anterior. Isso aqui foi antes foi o primeiro refinamento, né? Tá ali depois vai falar com a gente aí, mas ainda teve o depois do refinado, mas só para vocês terem ideia, no primeiro set de alinhadores nós conseguimos esse resultado. Gente, mordida aberta anterior, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com os alinhadores, lá no início, já tem mais aí de 10 anos, e eu fui no evento, e eu lembro do professor, o speaker da marca, que era a única que tinha na época, falava assim, eu não trato mordida aberta com alinhadores. Porque, de fato, quando começou, era um tabu, porque você tentava extruir os dentes e não conseguia o resultado. Mas hoje a gente sabe que você consegue a extrusão relativa. Então, se você programar a extrusão relativa, você pode ter um resultado satisfatório disso daí. Em todo caso, dá para fazer? Não. Mas esse caso também não era um caso favorável à extrusão relativa e eu mostrei que a gente conseguiu através da expansão e dos desgastes interproximais. Ok? Vamos passar agora. Ernesto, temos só uma perguntinha aqui, ó. O doutor está perguntando se nós temos um tempo mínimo para o paciente usar o elástico durante o dia. Para a mecânica de ortodontia fixa, eu É, recomendo o paciente usar o tempo inteiro, sabe? Eu acho que dificilmente a gente vai ter resultado se ele usar em menos do que 12, 16 horas por dia, tá bom? Tem aquela perfeito. teoria lá das 12 horas, mas assim, das 12? Das 20 horas, né? Agora me deu um branco, tá? Desculpe. Mas eu recomendo usar meus pacientes todos o tempo inteiro, entendeu? Vamos lá. Perfeito.
É, alguém mandou no chat aí. Das 12 horas. Obrigado, Ellen. Essa hora, tá na hora, quase na hora de eu dormir já, tá, gente? Tá me fez ficar até tarde, a minha memória fica meio fraca assim, nessa época. Vamos lá. Então, cirurgia ortognática, já falamos, a questão da extrusão anterior. Agora vamos falar da rotação do plano mandibular, tá bom? Você consegue girar o plano mandibular através de duas maneiras. A mesialização anterior dos dentes posteriores, então você pega os dentes posteriores, movimenta para frente, ou intrui os posteriores. Qual que é o efeito esperado? É o efeito esperado de perda de dimensão vertical que a gente vai ter. Você vai ter uma rotação do plano mandibular e assim o fechamento da mordida aqui na região anterior, tá? Isso aqui é um trabalho publicado na European Journal, onde ele mostra como que você muda aqui o SN e o OGN quando você faz um grupo de extração de primeiros prés, extração de segundos prés, extração de primeiros molares. Então, quanto mais posterior foi a extração do dente, que era como que a gente fazia a rotação do plano mandibular alguns anos atrás, antes aí do uso grande aí da ancoragem esquelética, né? A gente fazia através das extrações. Então, mostrando que ó, você movimenta os dentes para anterior, você consegue movimento intrusivo posterior, movimento aqui, olha, rotação do plano mandibular. Então, a gente fazia extração, igual nesse caso foi feita a extração de segundos pré-molares, então não tinha um mapeamento muito grande, justificava a extração de 4 primeiros prés, de segundos prés para quê? Para mesializar os posteriores e assim conseguir fazer a rotação do plano mandibular. Nota como que ele ganhou um pouquinho mais de queixo e olha aqui como a diferença aqui da mandíbula aqui na sobreposição dos traçados, justamente alcançada através dessa rotação, através da extração desse dente. Tá? Só que depois do advento da ancoragem esquelética, tem outras maneiras de fazer e tem até uma sem ancoragem também que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, logo quando começou a ancoragem esquelética, isso aqui foi um caso meu pai tratou aqui há muitos anos atrás, então você pega aqui ó, a intrusão posterior e foi utilizado mini placa aqui nesse caso, tá? Então, no caso já de retratamento, o paciente já tinha feito extração de 4 pés, não teve bom resultado, então recuperou aqui o controle aí, sagital, a relação sagital que foi recuperada, teve a intrusão aí dos dentes posteriores e a rotação do plano mandibular e o fechamento da mordida aberta anterior dessa paciente, tá? Então, só para melhorar aqui, para ver, ó, com mini placa que foi feito esse tipo de tratamento, tá? Hoje a gente usa mini implantes extra-alveolares. Então, olha só esse caso, também retratamento que me procurou, o paciente ainda tá faltando a foto final aqui, mas ela queria um tratamento. Então, me procurou para tratar a mordida aberta, que ela tinha terminado o tratamento já daquela outra maneira que estava. Então, esse aqui foi o Easy Clip que a gente utilizou, o bidimensional aí da prescrição Jorge Rodrigues, que é slot 18 canino-canino, slot 22 os dentes posteriores. Então, note que tem aquela colagem diferencial também do Smile Arc, que eu acho ótimo, excelente e super bem indicado em casos de mordida aberta anterior. Não uso em todos os casos, tá? Mas nesses casos eu uso em todos os pacientes. Então, você vê a colagem diferenciada, né? A altura mais para cervical nos dentes anteriores e mais oclusal nos dentes posteriores. Elásticos aí precoce, desde o primeiro dia de tratamento, tá? E aqui ainda coloquei um batente aqui nos molares aqui para poder ajudar a gerar uma força intrusiva nesses dentes, tá bom? 2, 3 meses depois já estava nessa situação, aí eu já comecei a usar ancoragem esquelética. Como tinha um pouquinho de mordida cruzada, eu fiz força só para o vestibular, para poder ter um vetor de força aí de vestibularização para ajudar na correção da mordida cruzada também. Então, tem aqui os mini implantes sendo utilizados e avançando. Aqui está a foto tá sem elástico, mas ela continuou com elástico, elástico para poder também fazer o fechamento aqui da mordida anterior. E agora estou terminando de corrigir a classe 2 dessa paciente. Bom, então a gente teve aí a colagem diferenciada, os elásticos anteriores e a intrusão dos dentes posteriores também, e o batente na região posterior ajudando na intrusão para corrigir a mordida aberta. Tem outra maneira de intruir sem mini implante? Tem. Não sei se vocês conhecem essa técnica, onde você usa
arcos de curva para poder fazer a correção da mordida aberta anterior. Então, a gente coloca o arco de curva exatamente nesse sentido, como se fosse para abrir mais a mordida. Tá? É uma modificação daquela técnica lá do MEAL, né? Multi-loop, edgewise, apply, wire, que você colocava um monte de loop. Só que a gente tem resultado bem satisfatório isso aí com fio 18 de níquel titânio mesmo, com curva. Tá? Então, o que eu faço? A gente coloca elásticos aqui na boca do paciente. Esses elásticos vão anular a força anterior do arco. O arco, como é uma curva, vai jogar aquela força lá para os dentes posteriores. A gente vai ter intrusão dos dentes posteriores. Ernesto, mas e se esse paciente não usar o elástico? Aí lascou, né? Aí vai abrir mais a mordida ainda. Por isso, ele tem um termo que ele assina sobre isso, ele está ciente disso daí, com o meu telefone, que eu vou lá no consultório de sábado, domingo, feriado, para tirar, caso ele não esteja conseguindo utilizar os elásticos. Grande vantagem, em 3 meses você fecha qualquer mordida aberta. Então, primeiro você evolui tudo, termina de alinhar, fechar os espaços, está tudo pronto. E aí nós vamos partir para o fechamento da mordida. Elástico o tempo inteiro, 1 mês depois, 2 meses depois, normalmente é bem rápido, em 3 meses você fecha a mordida do seu paciente com essa técnica. Tá? Obviamente, é uma técnica que eu uso de maneira bem reservada para alguns pacientes, para alguns casos, onde eu já tentei outros mecânicos e não funcionaram, mas é muito bem conversado com os pacientes e explicado sobre isso. E intrui a sobreposição do traçado aqui, que legal. Olha a diferença que eu tenho aqui no molar, tá? Então, você tem um fechamento da mordida, o superior praticamente não saiu da posição em termos verticais, os incisivos superiores, então não houve essa extrusão, e houve aqui uma rotação do plano mandibular e o fechamento da mordida dessa maneira. Bom, e para terminar, um caso onde eu vou usar esses mesmos conceitos, só que para alinhador. Bom, esse daqui é um caso que eu comecei com a Andy, ele ainda não está finalizado, mas já está no final, porque a Andy hoje nós começamos há pouco mais de um ano aqui no Brasil, então essa menina começou o tratamento, se não me engano, foi em junho do ano passado, então tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e olha só, pela panorâmica, olha só que interessante aqui, tá? Você vê que só toca, essa panorâmica foi feito, não foi feito em oclusão, não, foi feito sim, acho que foi, tá? Mas só toca os molares, porque eu só peço as panorâmicas em oclusão, com o negócio aí que eu herdei do meu pai, quem teve aula com ele briga com todo mundo se tiver com a panorâmica, se não for em oclusão, tá? Mas ela só toca os molares, os segundos molares, o que torna esse caso extremamente eficiente para ser tratado com os alinhadores. Por quê? Os alinhadores, eles são péssimos para extruir dentes, né? Mas para intruir, ele é mais fácil, ele tem um resultado melhor na intrusão do que para a extrusão, tá? Então, vamos olhar o planejamento que a gente fez para essa paciente. Olha aqui um recurso que vai me ajudar a intruir os dentes posteriores. Essa almofadinha oclusal aqui, que a gente não enche resina, tá, gente? Deixa ela vazia, mas que o paciente fica mordendo ali o tempo inteiro. Então, foi um caso tratado aqui no Select 30, olha só, deu 22 pares de alinhador, e eu pedi para ela trocar o alinhador a cada 10 dias, então foram 6 meses e meio de tratamento, e nós chegamos nesse resultado. Tá? Bom, não, mas já era esperado que eu não ia conseguir aquele resultado todo nesse primeiro set de alinhadores, tá? Mas já tinha começado uma melhora, já estava praticamente ele tocando os incisivos aqui na região anterior, já tinha tido uma melhora bem significativa. Então fomos para o refinamento do caso. Olha, 1, 2, 3, continuei com aquela mecânica com as almofadinhas lá nos posteriores, né? Então, você teve aqui mais uma sequência de mais 11 alinhadores, então mais 3 meses e meio, 4 meses aí de tratamento, e cheguei nesse resultado. Tá? Então você já vê que a mordida já está ali praticamente fechada, ela tinha uma mordida em topo ali nos molares também, uma trisia, então isso aí melhorou bastante já. Olha os premolares aqui também, como que eles estão. E estava faltando encaixar essa região aqui. Agora, notem também que isso é um ponto muito importante,
que no setup a gente tenta prever isso quando a gente faz o jump, tá? Que o jump ele tem um pouquinho de rotação da mandíbula para frente, mas nesse caso houve uma rotação bem considerável. Então, o que que eu planejei para ela agora? O último refinamento, tá? Fiz o segundo refinamento. O caso dá direito a 3 refinamentos, não é isso, doutor Thalita? Então, assim, é o Exato. Select 30, que é um produto, acho que bem legal. Então, é um caso que eu considero relativamente complexo para tratar com alinhador. Então, a gente conseguiu encaixar ele dentro do Select 30 e eu ainda tenho direito a mais um refinamento além desse daqui. Então, ó, fizemos aqui um refinamento com mais 9, 10, 11, 12 alinhadores, tá? E note que nesse caso aqui a gente fez bastante IPR embaixo, porque estava dando contato anterior justamente por causa da rotação da mandíbula que de fato estava acontecendo por causa da intrusão dos dentes posteriores. E um outro detalhe que eu vou voltar aqui para vocês verem é o seguinte: lembra que está faltando só o encaixe? O que, que eu pedi nesse caso aqui? Que nos 2 últimos alinhadores, nos 3 últimos, no caso, viessem recortes para botão para poder usar como elástico de intercuspidação. Eu estava esperando fazer esse web algae daqui uns 2, 3 meses, sabe? Mas a Thalita me pediu para fazer hoje, então eu tive que ligar para a paciente e pedir para ela fazer uma foto de como que está hoje. Então tá desse jeito aqui, ó. Lá com os botõezinhos colados, ela está usando, ela está entrando agora no último set ali dos 3 últimos alinhadores para poder fazer o uso ali dos botões ali que a gente colou para poder fazer. Então, perceba o seguinte, está um pouquinho em classe 3 mais aqui do lado aqui desse encaixe, mas eu fiz o desgaste, eu acho que eu vou conseguir encaixar esse canino. Eu vou vê-la daqui a um mês, ela vai voltar para ver. Se não tiver melhorado, eu posso pedir mais um refinamento ainda para poder finalizar o tratamento dela. Então, é, oclusalpédia, a Ana Flávia já me corrigiu aí, tá, Ana Flávia? Então, a gente colocou os oclusalpédios para ela, continuamos com isso. Estou usando esse elástico de hospitação para poder finalizar e eu vou ver agora daqui a um tempo. Então, assim, ela tem de tratamento 1 ano, foi em junho, 1 ano e 1 mês, tá? 13 meses de tratamento. Eu dificilmente eu trataria esse caso em menos tempo que se fosse com aparelho fixo. Bom, então, pessoal, eu vejo o seguinte: mordida aberta era um tabu enorme nos alinhadores anos atrás, e hoje eu já não vejo como isso, eu vejo como um excelente aparelho para poder tratar, e talvez até melhor do que com o aparelho fixo, tá? Justamente por causa dessa cobertura oclusal que os alinhadores têm, esse recurso aí dos oclusal pad para poder provocar a intrusão dos dentes posteriores, e esse controle que nós temos de inclinação dos dentes anteriores, que ele é muito melhor do que com o aparelho fixo. A gente consegue controlar muito bem a inclinação para tratamento de mordida biprotusão, sabe? Então, igual aquele caso que eu mostrei da Thalita ali, um paciente que tinha até apinhamento e eu consegui lingualizar os dentes. Por quê? Através de uma expansão, através da lingualização e a concentração aí dos IPRs. Temos Legal? algumas perguntas aqui, ó. E chegamos aqui Doutora, ao final, falei que ia gastar 30 minutos, gastei 40, me desculpe. E eu estou à disposição, se alguém quiser perguntar, doutora Maria Regina. Está me ouvindo? eu sou. Doutora, o senhor costuma cortar o alinhador para intercuspidar? Ah, não, acho que faltou uma foto aqui, devia ter feito uma foto com o alinhador, né? Eu Corta corto posterior. só aqui nessa região, entendeu? Então, eu não corto, não, o alinhador já vem cortado, Né, eu porque, acredito que seja tirar, sabe, os prés, deixar só de canino a canino o alinhador. vamos lá, olha só, vem cá. O alinhador, ele já vem com esse recorte aqui, inclusive, ó, eu coloco o alinhador, o próximo, e aí eu colo os botões baseados na posição do alinhador, tá? Você perguntou se eu podia. Eu não recomendo você cortar o alinhador, tipo assim, vou cortar o alinhador na distal do canino aqui para encaixar, porque você pode provocar a extrusão do posterior. E se você provocar a extrusão do posterior, você vai abrir mais a mordida. Então não precisa. O alinhador, se você voltar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, faltou essa foto, mas como eu disse, eu não. Opa, vamos passar aqui o vídeo.
Se você for ver aqui, a partir da placa 10, se eu não me engano, tem um recortezinho aqui, já vem aqui o recorte, tá vendo? Então eu pedi já nesse último refinamento esses recortes, então quando eu entreguei o alinhador 10 para ela, que foi a última, eu colei os botões e passei os elásticos para ela poder utilizar, tá bom? Vamos lá, outra pergunta eu abri aqui. O oclusopad é colado no dente? Eu não recomendo você colar, porque pode gerar um trauma oclusal ali naquele dente, né? Porque você vai ficar ali resina batendo na hora que tirar o alinhador. Você tem próprio volume que vai ser gerado no alinhador, o próprio plástico, ele já amortece, por isso que eu falei almofadinho, porque fica uma almofada mesmo do paciente mordendo, então fica mais confortável para ele, tá? Vamos lá, mais alguma coisa? Termina não, professor, estou preparado, fica até 21 horas. Então manda pergunta aí que a gente faz, né? Tá? Doutor Cristiano do Carmo, Ernesto, obrigado aí, Cris. Um abraço para você. A Kátia, saudade de você também, Kátia. Abração. Feliz de ter você aqui assistindo. Thalita, quer perguntar alguma coisa? Tudo certo. Que honra ter um caso meu aí. Pois é. Mas ele é bem didático, ficou muito legal. Você vê como Sim, que a Mundial anterior, que é uma coisa difícil, a gente conseguiu ali no primeiro set de alinhadores, já conseguiu um resultado extremamente sim. satisfatório. Poucos alinhadores, acho que foram 15 alinhadores. Foi acho que 15 ou 18, foi pouquinha coisa, então Sim, teve um resultado ali bem legal. E pessoal, é aquilo que eu falei com vocês. Ortodontia é uma só, tá? Então, você entendendo como que o aparelho funciona, você consegue utilizar os melhores recursos aí para poder fazer os melhores planejamentos. Ortodontia fixa, eu adoro ortodontia fixa, tá? Não largo ela de jeito nenhum. Mas eu vejo que os alinhadores para o tratamento da mordida aberta anterior é uma excelente ferramenta quando você sabe usar. Não tente destruir puramente os dentes, porque isso não vai acontecer, tá bom? Agora, se você fizer desse jeito que eu mostrei para vocês, associando lingualização ou intrusão posterior, podem esperar resultados aí bem satisfatórios. ó, temos uma pergunta do doutor Evandro boa aqui. O pessoal pergunta bastante. Intercuspidar botão sempre no dente ou o Angel Button faz? Lembrando que o Angel Button é o botãozinho já no próprio alinhador que a gente tem nos alinhadores da Angel. Então, se você colocar um angel button, você vai forçar uma força de extrusão naquele dente, que é algo que eu acabei de falar, que extrusão não é um movimento muito previsível para você fazer com dente, né? Então, eu acredito que você vai ter uma força de deslocamento do alinhador do dente ali muito grande, a não ser que você tenha uma tátima extremamente retentiva que trave aquele alinhador ali naquele dente para entregar a força. Então, não vejo isso, pelo menos na minha opinião pessoal, tá? É, como um recurso, tanto que assim, não faz parte do protocolo da Indy, da Self, indicar, no caso só da Indy, que a Self não tem, né? Indicar o uso desses botões para a extrusão do dente, sabe? O Angel Button, tá bom? Outra pergunta, doutora Wanda. Intruir posterior até quantos milímetros seria previsível? Nosso protocolo vai até 2 milímetros, tá, doutora Wanda? Mas eu não me lembro de aqui de cabeça de algum artigo que tenha mostrado essa previsibilidade, não, tá bom? Mas até 2 milímetros, experiência clínica nossa aqui, você vai conseguir resultado, tá bom? Obviamente, você não vai conseguir os dois, mas é, cada 1 milímetro que você consegue posterior, você fecha 3 aqui na frente, tá? Perfeito. Mais perguntas? Vamos ver. Legal, pessoal. Espero que tenham gostado. Beleza. Mande feedback para a doutora Thalita para me chamar mais para poder vir aqui, tá bom? Muito obrigada, doutor Ernesto, pela sua participação. Nada. Vai voltar sim, com esse caso completo aí. Em relação às contenções por mordida aberta, algum detalhe? Não, eu uso contenção de maneira convencional, sabe, Kátia? É, existe a possibilidade de você manter os attachments dos dentes anteriores para você usar uma contenção travando bem naqueles dentes ali.
Se seu paciente topar usar isso, eu recomendo você manter por mais algum tempo, sabe? É, obviamente, porque ainda mais que você teve uma, uma movimentação dentária naqueles dentes ali bem recente, que a gente acaba terminando o tratamento, tem com movimentações ativas até nos últimos alinhadores, então eu acho super recomendado. Agora, quando você faz a intrusão posterior, você tem uma estabilidade muito maior. Por quê? Você não tem a movimentação dentária fechando isso aí, você está tendo uma movimentação de rotação do plano mandibular. Como eu falei lá no segundo slide da aula, eu sou especialista em dentística, sabe? E uma das coisas que eu aprendi muito na época com o professor Zé Mondelli, eu acho que quase todo mundo estudou pré-clínica no dentística com ele, né? Eu tive o prazer de ser aluno dele na pós-graduação. Eu primeiro fui fazer dentística, depois que eu fui fazer ortodontia, e ele fechava a mordida aberta com ajuste oclusal. Por quê? Você tinha mordida aberta de 1, 2 milímetros, é que eu falei, se você desgastar meio milímetro atrás, você consegue fechar esses dentes posteriores. Então, tinha lá, a gente usava lá um desprogramador, a gente tinha todo um programa, desprogramava o paciente, depois usava lá os fios de roca para poder fazer a remoção ali de contatos prematuros, depois vinha fazendo refinamento oclusal e você fechava e era super estável, por quê? Porque você tinha uma rotação da mandíbula e não aquele movimento anterior de extrusão dos dentes. Então, é sem dúvida um movimento aí bem estável quando você tem essa intrusão dos dentes posteriores. Eu não tenho muita preocupação em recidiva, não. Já o movimento de extrusão que a gente faz com a ortodontia fixa, aí sim a chance de recidiva, né, é bem maior. Obviamente, a gente tem que cuidar, pessoal, aquilo que eu falei. Os conceitos ortodônticos permanecem os mesmos, sabe? Aqui na clínica, a gente tem uma fonoaudióloga que atende na clínica, então todos os pacientes são acompanhados pela fonoaudióloga. Então, eu recomendo você, mesmo paciente adulto, aí você solicitar um acompanhamento fonoaudiológico desse paciente para alguma reeducação em termos aí de posicionamento de, de língua, de musculatura e tudo mais. Ok? Tem uma pergunta aqui, ó. Doutora Ana Flávia, foi preciso associar elástico de classe 3 ou só a intrusão posterior e extrusão anterior ajudou na rotação da mandíbula? Não, isso foi um efeito colateral da rotação da mandíbula, que ficou um pouquinho classe 3 nesse caso, né? Então, não foi, não. Eu acredito que se a gente parar para analisar, talvez se eu tivesse usado um pouquinho de elástico classe 3 poderia ter ajudado esse caso sim, sabe, Ana Flávia? Então, mas eu acreditava ali pelo setup que só com IPR eu ia conseguir, mas não foi. Mas um elástico classe 3 poderia ter ajudado assim um pouquinho, tá? Aquele meu caso lá eu usei, elástico de classe 3. Tinha Foi, né? programado. É. Mas porque o seu caso ele já era bem classe 3 desde o Uhum, início, né? Se você for sim. olhar aquele caso meu ali, o anterior dele inicial, o canino tá até um pouquinho classe 2, mas na hora que rodou, ele fez. Eu pergunto porque eu tô tendo muito caso de classe 3 com mordida aberta. É a pior combinação que existe é essa, tá? Porque a compensação da classe 3 abre a mordida. E a compensação da mordida aberta piora a classe 3. Então, um atrapalha o outro. Então, você tem que prestar bastante atenção aí na hora de fazer o seu planejamento. Talvez planejar um pouquinho de distalização na arcada inferior para melhorar a classe 3, 1, 2 milímetros ali. É bem previsível de fazer com alinhador também e ajuda bastante. Eita. Bom, se não tiver mais perguntas, agradecer mais uma vez, Ernesto. Obrigada. Sempre Por uma nada, honra. a honra é Eu- minha. Eu espero ser convidado aí para os próximos também, tá bom? Com certeza. Boa noite, gente. Pessoal, Obrigada. obrigado a todos aí. Um prazer aí reencontrar aí com alguns. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.